escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia, irmãos. Estamos juntos diante da palavra de Deus para estudarmos mais uma porção que nos fala sobre a igreja em apuros. Nós vamos estudar juntos a lição que é de número 12. Eu preciso frequentar uma igreja? A igreja crescendo em harmonia. Nós estudamos neste período um conjunto que é de 13 lições que compõem um bloco. Nós já estudamos 11 delas. Estudamos a ameaça que o cristianismo sofre, as cartas às igrejas do Apocalipse e hoje a igreja crescendo em harmonia. Qual é o objetivo? O que nós vamos estudar? Vamos tentar responder juntos. Preciso frequentar uma igreja? Eu preciso pertencer a uma igreja? Preciso assumir compromissos com uma igreja? As respostas são sim. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, limpa o nosso coração. Pelo sangue de Jesus, ó Deus, purifica-nos. Enche-nos do Teu Santo Espírito, fala ao nosso coração e transforma esse tempo juntos em tempo de crescimento e edificação individual e da sua igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós vamos começar estudando o versículo de Hebreus 10, 25. Nós vamos trabalhar o 24 e 25 e depois o texto mais importante é Efésios 4. Em Hebreus 10, 25 está escrito assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Veja, não deixemos de congregar-nos. Nós estamos saindo de uma pandemia. Ficamos 1,5, 2 anos com as atividades truncadas e interrompidas, retornando com dificuldades. Nós temos que considerar o seguinte: algumas pessoas podem ter achado, até que não está tão ruim assim não reunir. Preste atenção, estamos abrindo a palavra de Deus para responder a pergunta: eu devo frequentar? Não sou eu que resolvo as regras. Deus já conhece tudo e Ele já nos disse o que fazer. Não deixemos de congregar-nos, disse Paulo. Então, se esse conselho era válido há cerca de 2.000 anos de atrás, imagine hoje. Existe uma ilustração que é aquela da brasa que você afasta do fogo. Ela permanece acesa por um pouco de tempo, mas depois ela vai esfriando e apagando. E o mesmo acontecerá conosco quando saímos da igreja. Vamos esfriando na fé e em seguida apagamos. Existe um grupo de pessoas que será mencionado, que às vezes frequenta a igreja por um tempo, depois ele sai, vai para uma outra, fica mais um pouco, também ele vai ver só os defeitos lá, e vai numa outra e nós vamos analisar o que acontece, porque a nossa lição fala sobre isso. Então vamos, o que é igreja? Vamos começar daí. Igreja, corpo de Cristo, é o conjunto de cristãos, é o conjunto daqueles que vão à igreja e creem, é o conjunto daqueles que se reúnem em nome de Cristo, é o conjunto dos remidos de toda tribo, língua, povo e nação. É o conjunto que Jesus chama de noiva de Cristo. A igreja é considerada a cidade de Deus, porque é ali que Deus está. Ele derrama bênçãos especiais. A igreja tem segurança de muros altos e portões fortes,
porque é dito que as portas do inferno não prevalecerão contra as da igreja. A igreja é o conjunto daqueles que pertencem ao Senhor. Se você for analisar só o local, é o local onde nos reunirmos para adoração pública, para louvar, para recebermos bênçãos especiais. É o lugar onde Deus habita entre os homens. Não é um templo feito por mãos, é um conjunto de pessoas. A lição, numa frase, ela pode ser dita que a igreja precisa viver de modo digno ao seu chamado. Se nós somos chamados para pertencer à igreja, nós temos que observar a unidade da fé, o pleno conhecimento de Cristo. Vamos estudar durante a aula de hoje o que é esse pleno conhecimento do perfeito varão, que é Jesus, e o que tem isso a ver conosco, seguindo o modelo de Cristo, não ficando apenas na superficialidade. Então, saber o que significa andar de modo digno da nossa vocação ou do nosso chamado, e nós temos que nos revestir de Cristo para quê? Para fortalecermos-nos diariamente na fé e na santidade. Deus não deseja que nenhum filho seu experimente instabilidade. Estou angustiado, perdi minha alegria. Não, Ele nos deu a verdade, nós encontramos na palavra. Ele nos deu o seu filho e Ele nos deu uma família da fé. Ninguém deve se sentir sozinho. Cristianismo não é um relacionamento pessoal. Não, eu fico em casa, eu mesma faço, eu mesmo estudo, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, e a desobediência à ordem clara. Cristianismo não é resumido a um relacionamento pessoal com Cristo. Inclui, deve ter um relacionamento pessoal. Todos que pertencem a Cristo são destinados a juntar-se e unir-se e professar publicamente uma religião verdadeira e trabalhar para Ele, e crescer, e frutificar, e evangelizar. Cristianismo não é apenas relacionamento pessoal. Deus quer que recebamos meios de graça, bênçãos específicas. Ele nos dá bênçãos individuais e Ele nos abençoa quando reunidos 2 ou mais em meu nome, quando reunidos em igreja, quando ele nos orientou. Os seus ministros são instruídos para nos dar meios de graça, dispensar meios de graça, e Ele alimenta espiritualmente as ovelhas, explica, estimula. A igreja começou quando? Quando Jesus veio, trouxe o seu reino na sua vinda. A igreja é o meio usado por Deus para manifestar bênçãos especiais. O que nós devemos fazer? Uma vida de culto, consagração, combate ao erro e não combate um ao outro, e defesa da verdade e não criticar simplesmente por criticar. Abrir a palavra e ver a verdade e lutar por ela. A igreja tem que manter os seus olhos em Cristo, então é importante isso. O que é manter os olhos em Cristo? Para ficar fiel e íntegra, porque nós estamos aguardando a sua volta. Vejam, eu mencionei rapidamente, vamos ler o que está na introdução da lição de hoje que veio para nós. Temos visto que uma pessoa sai da igreja, começa a frequentar outra que considera mais legal, mais divertida, mais animada e se sente bem lá. Essa pessoa se cansará de lá também. Pensa algumas pessoas que passaram e sumiram, ou alguns porque mudaram, outros porque foram procurar alguma coisa. Ficará desnutrida pela falta da palavra da verdade e a busca pela verdade. Então vai para outro lugar. E assim vai ser jogada de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, que é isso que Paulo fala. Nós sejamos como meninos arrastados. Essa pessoa nunca firmará os pés em lugar nenhum, até que finalmente ela vai desistir das coisas de Deus.
ela vai se afastar da Bíblia, vai se afastar da igreja, ela não olha para cima, ela tem visão horizontal, ela só olha para as pessoas que estão em volta. Mas não dá, nós não temos que nos basear em pessoas. Nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da fé. O cristão tem que ter visão vertical, eu olho para cima. Ele acaba desistindo da Bíblia, da igreja e da oração e se afastando de Jesus. Então volta. Preciso frequentar uma igreja? Sim. Preciso pertencer? Sim. E assumir compromissos? Sim. Tem gente que fica adiando assumir compromissos. Outros podem fazer e ainda dizem hipocritamente, farão melhor do que eu. Mas se Jesus distribui os dons na igreja como lhe apraz, visando a edificação do corpo, quem é você e quem sou eu para julgar se aquilo que eu sei fazer e posso ajudar na igreja não tem valor? Cristo sabe. Ele que deu o dom e ele vai cobrar. Por isso que tem aquela parábola que quem enterra o talento, ele vai cobrar. É o que deu 10, ele vai cobrar mais. O que ele deu 1, ele vai cobrar. Esse 1 não é para enterrar. Vejam, em Hebreus 10, nós lemos o 25. No 24 está assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Pertencer a uma sociedade da igreja não é por pertencer porque eu quero reuniãozinha, embora a pandemia também tenha servido para mostrar que bom que é a gente poder ter amigos de verdade que amam o mesmo Deus e buscam trabalhar na mesma seara. É tão bom. Faz falta. A igreja faz falta. Quando você fica doente, preso numa cama, você vai ver, ai, que saudade do tempo da igreja. Então, não consideremos uns aos outros para quê? Para nos estimular ao amor e às boas obras. As boas obras são feitas aonde? Nas sociedades internas, na classe da escola dominical, levando outras pessoas, estimulando-nos ao amor, ao cuidado com terceiros. Não deixemos de congregar-nos. Outro, Salmo 135:3, nós lemos: louvai ao Senhor, cantai louvores. Na igreja nós temos muitas oportunidades de louvor. Eu canto em conjunto, eu não tenho voz boa para cantar sozinho, eu canto com a congregação. Eu participo do louvor, dos grupos de louvor que sempre precisam da nossa oração. O inimigo sempre bota dificuldade nos grupos de louvor, coral, conjuntos, porque sabe o quanto que o louvor agrada a Deus. Oremos pelos conjuntos da nossa igreja. O grande dia da volta de Cristo se aproxima. Não compensa ficarmos longe de Deus. Se não vamos à igreja, fica muito mais fácil nos afastarmos de Jesus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Está escrito em Salmo 122:1. Alegremo-nos. O texto-chave está em Efésios, capítulo 4. Uma igreja preciosa que foi fiel por algum tempo. Então vamos aprender com eles. Paulo dizendo, versículo 7, e a graça foi concedida a cada um, atenção, segundo a proporção do dom de Cristo. Então, Cristo distribui o dom. 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é sinônimo de igreja. Até que todos, diz o versículo 13, cheguemos, qual que é o objetivo? A unidade da fé. Eu creio, você crê, ele crê, aquilo ali é a unidade da fé. E todos devemos buscar o pleno conhecimento do Filho de Deus. Quem era ele? O varão perfeito. A perfeita varonilidade, a medida da estatura e a plenitude de Cristo. Para que conhecer tanto a Cristo? Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade, atenção, buscar a verdade sim, mas em amor, não por obrigação, a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo.
de quem todo o corpo, a igreja, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos dissecar esse texto e vamos relê-lo mais adiante. O que é a unidade da fé? Todas as coisas que fazemos na igreja, uma reunião, uma pregação, o ensino, a evangelização, o louvor, tudo tem o propósito de consolidar a unidade da fé. Qualquer exercício, trabalho, programação tem que servir para fortalecer a unidade da fé. Se o objetivo não for esse, não está certo. Mas presta atenção, o ênfase que ele dá na unidade da fé, Paulo. Paulo poderia ter falado da unidade do batismo, quer dizer, todos o mesmo batismo, na unidade do corpo, na unidade do espírito, unidade de Cristo, mas ele fala a unidade da fé. Fé e confiança no mesmo Deus, sem desvincular fé e confiança. O que é pleno conhecimento? Ele quer que nós cheguemos ao pleno conhecimento. Nós somos evangelizados uma vez, recebemos a salvação, a justificação, o novo nascimento, sim. Mas temos o dever de nos revestir de Cristo todos os dias. Chegar ao conhecimento de Cristo é uma jornada para toda a vida. Cristo tinha tudo de precioso, jamais pecou. Eu tenho que ver isso e lutar para ser assim. Nossa, mas falar o quê? Quero ser como Cristo? Sim, é para lutar, para copiar a Cristo. Não vamos ser como Ele, mas temos que nos esforçar para isso. A perfeita varonilidade, a medida da estatura de Cristo, significa que devemos ser como varão perfeito, nenhuma fraqueza, nenhuma falha, nenhum pecado. Se buscarmos crescer à semelhança de Cristo Jesus, nós seremos cristãos maduros, firmes, corajosos, para defender aquilo que é reto perante Deus e não nos deixarmos levar por qualquer engano desse mundo que engana tudo que puder. Paulo não está falando a incrédulos, presta atenção, as palavras de Paulo são para os crentes. Os crentes que não crescem facilmente são enganados, porque têm conhecimento superficial, eles não leem a Bíblia. Tem que ler a Bíblia, orar e estudar a Bíblia. Deus, quando você ora e pede para Deus abrir o entendimento, Ele abre, Ele faz, Ele ensina. Cada um de nós tem dentro o divino professor, que é o Espírito Santo, que decodifica tudo aquilo que é importante para o nosso crescimento. Mas tem gente que vai na igreja porque, eu estou precisando de um consolo, de um entretenimento, ouvir umas músicas boas. Cuidado com esse negócio de busca de resposta rápida. Paulo nos mostra que há algo superior a tudo isso. Ele nos ensina que se nós enchermos a nossa mente do fundamento de Cristo e da sua palavra e da sua vontade, da sua verdade, nós vamos ser fortes, resistentes contra o mal, felizes em Deus, isso é importante, resistentes contra as adversidades, não quer dizer que elas não venham, mas nós vamos ser resistentes contra as adversidades. Viveremos profunda e genuína alegria, ainda que tenhamos os conflitos do dia a dia. Cristo vem de encontro ao pecador, destrói o meu eu e enche do Espírito Santo. Então, esse novo homem no Espírito Santo é que consegue vivenciar tudo isso. Depois disso, vem o processo de amadurecimento. E esse amadurecimento varia conforme as igrejas. Nós já estudamos. Há igrejas que perseveraram, há igrejas que morreram com o passar do tempo. Então, é preciso amadurecer corretamente. Paulo quer evitar que sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, por todo vento de doutrina. Falou, fulano falou, pronto, não confere na Bíblia e entra. Cuidado com os caminhos errados e a busca de satisfações imediatas. Em 2 Coríntios 4, 2, nós lemos: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam,
não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então, nós temos que buscar a verdade. Rejeita as coisas que por vergonhosas se ocultam. Busque a verdade. 2 Coríntios 11:3. E só fale a verdade, né? A verdade está na palavra. 2 Coríntios 11:3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidos a Cristo. Coloque os joelhos no chão e diga para Deus: se eu estou enganado na minha forma de encarar qualquer coisa, aponta, ó Deus, o teu caminho da verdade. E depois você me diz se ele não aponta. Deus responde quando você ora segundo a sua vontade. Então, Paulo nos orienta, devemos crescer em Cristo na unidade da fé. Toda a energia de cada partícula do corpo de Cristo também, depende diretamente da ação soberana de Cristo. Funciona como um fluido entre nós. Em Colossenses 2,19, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. A verdade deve ser aquilo que desejamos em amor. Então, presta atenção. Busca a verdade, mas não por obrigação. Amar a verdade, desejar a verdade com vigor. Ore nesse sentido, você vai sentir a mão de Deus. O amor pela verdade honra a Deus. O amor pela verdade glorifica a Deus. A verdade sabe recompensar muito bem quem a busca. Com Cristo, até um vale seco se torna um manancial, como nós podemos ler em Salmo 84, versículos 5 e 6, nós lemos: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. Então, nós devemos buscar e desejar a verdade em amor, não por obrigação, e lembrar que Deus honra essa busca. Enquanto o Salvador não vem, quero fazer da minha vida o melhor. Jesus está a caminho, ele está voltando. Inclusive, há vários sinais já cumpridos. Devemos permanecer nos fortalecendo, obedecendo e crescendo em uma vida de unidade na fé, na igreja, com entendimento e obediência e com verdade. Nós estudamos em Mateus 25, há umas 3 lições atrás, a parábola das 10 virgens. As virgens prudentes estavam sempre preparadas para a hora que viesse o noivo. Então, enquanto o Salvador não vem, preparemo-nos como as virgens prudentes e não como as imprudentes ou nécias. Então, enquanto isso, eu vou ficar em casa estudando Bíblia sozinho? Não vou me vestir para ir lá. Obedece. Eu preciso frequentar uma igreja? Sim. Eu preciso pertencer? Sim. Assumir compromissos, cooperar, amar. Viver com Cristo implica viver com a igreja. A igreja, que é o corpo de Cristo, é a sua noiva. Aprenda a cultivar amor ardente e sincero pelo povo de Deus. Ai, mas que difícil. Pois é, o primeiro mandamento é amar a Deus acima e o próximo como a ti mesmo. Hein? A unidade da fé, o povo de Deus é a unidade da fé. Use os seus dons, os dons que Deus deu, e vai pedir contas. E os seus talentos para ser bênção na vida dos seus irmãos, os bem favorecidos, os mal favorecidos, todos. Ame a verdade e aproveite dela para glorificar a Cristo, a verdade para você ser edificado
e para você ser livre. Repassando o texto para o fechamento da nossa aula. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Atenção, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, tá? Então, aqui a distribuição das tarefas, Deus fez visando o todo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, crescendo. A perfeita varonilidade. À medida o quê? Da estatura, da plenitude de Cristo. Para quê? Para a gente não ser elevado para cá e para lá por qualquer vento de doutrina, por qualquer artimanha, diz o versículo 15, mas seguindo a verdade. Em amor. Eu busco em amor. Deus me mandou, eu obedeço. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, segundo, atenção, a cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que nós possamos dizer o que está em 2 Timóteo 4, 7, 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Esses que amam a sua vinda são os meus irmãos, e eu devo estar com eles, orar com eles, orar por eles e juntos trabalhar, esperando a vinda do Senhor, que, ao que tudo nos indica, está próxima. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana que possamos ser firmes, frutíferos e viver as alegrias. Em nome de Jesus. Amém.